Olá, aqui é a Joyce Santiagonal e essas são as leituras do mês. Gente, eu vou mostrar para vocês tudo que eu li durante o mês de agosto, lembrando que o mês ainda não acabou. Tenho aí pela frente mais uns 4 dias, tá? Porém, como a Bienal está vindo aí, e não sei se não daria tempo, né, de eu gravar no último dia, editar e deixar disponível, pode ser que eu leia mais um livro, tá? Durante o mês de agosto, mas se isso acontecer, de fato, esse livro vai estar presente nas leituras do mês de setembro, tá? Que eu não prometo que será também um vídeo muito longo, porque em setembro, porque praticamente 10 dias eu vou estar lá no Rio de Janeiro, na Bienal do Livro, ao longo desses dias eu não vou ler, tá? Então, vamos ver como é que vai ser, tá? Tem um problema, tá, nesse livro de leituras, que a maioria dos livros eu não tenho eles mais fisicamente, ou eu nunca tive, tá? Então, vamos começar com o primeiro, que é O Parque das Irmãs Magníficas, tá? Eu li esse livro no Storytel, eu vi, se eu não me engano, a Adriana, do Redatora de Merda, né, falando sobre esse livro, eu gostei muito do que ela comentou, e como estava disponível lá no Storytel, eu resolvi ler também. E, gente, que livro incrível, tá? Aqui a autora, a Camila Sosa Vilada, ela é uma autora argentina, tá? E ela é uma autora travesti. E aqui ela vai contar um pouco, no começo do livro, a experiência que ela teve. E quando foi para a Universidade de Córdoba, ela passou por um parque. E ali naquele parque, ela ficou com muito medo de passar por ali, até que ela encontrou algumas outras travestis e ela queria conhecer, ela tem que ter um contato mais com essas mulheres, tá? E a partir dessa experiência, ela resolveu criar essa história, né? E obviamente que isso eu só li, né? Já só tive certeza depois que eu finalizei a leitura, porque durante toda a leitura eu achava que era um livro autobiográfico, tá? O que não é. Mas assim, ele é tão visceral, ele é tão real, a autora traz tantas experiências dela própria ou experiências de pessoas próximas dela, que tudo parece que realmente tá acontecendo, né, com ela, de tantos detalhes que ela traz, sabe? Eu acho que ela transforma, ela dá muito dela para essa história, tá? Mas é uma história de ficção. Porém, assim, a gente, é um soco no estômago, tá? Eu acho que é uma leitura obrigatória. Não é uma leitura muito comprida, tá? E, obviamente, aqui que a gente vai ter diversas facetas aqui da comunidade trans, tá? Vai mostrar a realidade triste, desesperadora e cruel de muitas pessoas trans, não só na Argentina, como aqui no Brasil também. Então, é muito difícil, sabe? Difícil de acompanhar. Tem um quesinho de realismo mágico aqui que eu achei que trouxe uma sensibilidade para essa história, tá? E aqui a gente vai acompanhar a protagonista se vendo numa situação de ter que sair de casa por não aceitarem ela do jeito que ela é, de conseguir afeto e apoio numa casa onde só vivem travestis, onde tem uma matriarca ali no meio delas. E a gente vai acompanhando ao longo da narrativa a vivência dessas pessoas, suas dores, seus amores, suas dificuldades, os momentos de alegria também, de aconchego. Mas, gente, é, assim, ó, surreal essa história, eu gostei muito. E agora tem um outro livro da autora que a Planeta já trouxe, tá? E eu quero muito ler também, tá? Foi incrível, 5 estrelas, tá super recomendado. Espero que vocês peguem essa dica também, tá? Lembrando que alguns desses livros que eu tô comentando eu vou deixar aqui na descrição. Se vocês comprando pelo meu link, vocês me ajudam com uma comissão, tá? E isso é bastante importante pra mim, tá, gente? Vamos para o próximo. Então, é um livro de poesias, foi um publi editorial que eu fiz, né? Poesia das Estrelas, do autor José M.S. Freire. Eu já tinha lido um outro livro de fantasia do autor, tem resenha dele lá no site. E eu vou deixar o link da resenha que eu fiz também sobre Poesia das Estrelas, tá? É um livro de poesia, então é uma resenha diferente, né? Mas a ideia do autor aqui é misturar sentimentos com elementos da galáxia, vamos dizer assim. Eu acho que ele mistura essa ideia de que existe muito mistério, né, no universo, coisas que a gente não compreende, que estão muito além da nossa visão, a grandiosidade que é, né, esse mundo em que a gente vive e o quanto a gente é tão insignificante, né, aqui na Terra. Então ele vai misturar
amores, dores também, sentimentos, frustrações. Eu acho que o autor ele brinca muito isso com o imaginário do leitor em relação a esse assunto. E foi uma leitura bastante agradável, tá? Lembrando que vou deixar o link da resenha aqui para vocês irem lá e conhecer um pouco mais. Esporadicamente eu sempre leio livros de poesia, eu gosto bastante. Então, uma hora ou outra sempre vai aparecer por aqui. O terceiro livro, eu tenho a edição física, olha que tanto. É O Canto Mais Escuro da Floresta. E, gente, isso aqui foi um mini surto, porque eu resolvi ler ele assim que a Holly Black foi confirmada na Bienal. E eu falei, não, preciso pelo menos ter lido um livro dessa mulher aqui, né? E eu tenho muita curiosidade de ler Holly Black, né? Mais livros dela, mas, enfim, leitor, né? A gente sempre acaba deixando pra lá. Mas li, então, o primeiro dessa série, né? Que é O Povo do Ar. E, gente, eu gostei, tá? Eu sei que o pessoal fala que esse aqui é o mais, assim... O pessoal não curte muito esse, tá? Mas eu gostei, né? A gente vai ter aqui dois irmãos, né? Que é a Hazel e o Ben. E ambos têm dons, tá? E eles vivem nesse mundo onde sabe da existência, né, desse povo do ar, né, que são fadas, né? E tem uma coisa muito curiosa aqui na cidade onde eles moram, que existe um príncipe que está lá, adormecido já há anos. Ele tá numa espécie de redoma de vidro, assim. E a história inicia ali no momento, então, que esse príncipe, depois de anos, tá, ele desperta, tá? E obviamente, né, que os protagonistas aqui vão ter algum envolvimento nisso. E eu achei bem legal, sabe, o jeito que a autora, ela vai acrescentando os personagens aqui, qual é a relação dos humanos com esse povo, sabe, que não é tão amigável assim, apesar deles viverem em paz. Eu achei curioso, me deixou mais curiosa para ler os próximos livros. Então, acho que foi objetivo concluído com sucesso. E eu vou levar na Bienal para autografar, eu não vou levar esse, sabe? Porque apesar de eu gostar muito dessa edição, eles lançaram uma mais nova recentemente, né? Então, tô em dúvida, assim, se eu levo esse aqui ou se eu levo Príncipe Cruel. Eu separei o Príncipe Cruel para levar. Mas me contem se vocês gostam de Um Canto Mais Escuro na Floresta, se eu vou gostar ainda mais de Príncipe Cruel. Enfim, tô começando aí no mundo da Holly Black, tá? Ela é uma autora super renomada, de grande sucesso, né? Então acredito que eu vou gostar, principalmente porque eu gosto desses livros de fantasia, exatamente do modo que ela escreve, tá? Então foi uma experiência positiva, eu gostei, vou dar continuidade com certeza. Depois eu li uma graphic novel, também não tenho mais a edição aqui, acabei colocando na Shopee para vender, que é uma história muito boa, assim, mas acabei não querendo deixar aqui na minha estante, tá? Eu acredito que eu não vá reler ela, mas é uma graphic novel muito bonita, tá, gente? Que é Os Refugiados, então já saiu há alguns anos pela Dark Side Books. O mestre tá aqui embaixo, tá? Por isso que eu tô olhando pra baixo, porque ele tava se ajeitando pra dormir. É uma graphic novel, então, da artista Kate Evans, onde ela vai trazer um pouco da vivência dela como voluntária numa cidade portuária da França chamada Calais, tá? E essa cidade, ela abriga alguns refugiados, principalmente do Oriente Médio ali e da África, tá? E ela vai, então, estar compartilhando as vivências das pessoas ali, das tristezas, né? Porque não é uma situação fácil, é uma vida que oscila muito, porque o governo tá sempre ali naquele impasse de se deixa essas pessoas ali ou se abriga. Enfim, tem toda uma questão, né, política envolvendo. E essas pessoas estão ali querendo uma oportunidade de chegar ao Reino Unido, tá? Que não é, assim, um caminho muito fácil. Então, aqui a gente vai retratar ali qual é a realidade. Eles não têm o mínimo, às vezes, o básico de saneamento, sabe? Para sobreviver. Às vezes não tem comida, sabe? Não tem onde dormir. As casas, eles mesmos têm que montar. Então, pessoas que vivem nesses barracos, às vezes o governo ia lá e disponibilizava algumas casas. Então ela vai pegar alguns relatos de testemunhas, né, de pessoas voluntárias também que trabalhavam lá. Então é uma história bem interessante também pra gente entender essa questão, né? Às vezes a gente lê muitas histórias que envolvem refugiados da Síria, por exemplo, né, de outros países, mas eu gostei que ela foca nessas pessoas do Oriente Médio e da África. E gostei do modo sensível, assim, que ela tece essa história, sabe? Inclusive, o trabalho gráfico ali
dessa edição tem algumas rendas, sabe? E tem toda uma questão de como essa história ela tá sendo tecida, assim, pelas pessoas que estão contando, que estão compartilhando experiências, vivências, sabe? Gostei muito, tá? Eu acho que se vocês tiverem a oportunidade, ou se vocês estão com essa HQ aí parada e ainda não tiveram estalo para começar a ler, eu acho que vale super a pena, tá? Gostei muito também, acabei dando 5 estrelas. Depois eu li um conto, tá? Uma crônica, não tenho certeza, que é O Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak. O Ailton é atualmente um dos pensadores mais importantes do Brasil, ele é um autor indígena, e ele vai fazer uma reflexão aqui nesse texto sobre a pandemia, tá? E eu fiquei muito triste de ter lido só agora, porque quando eu peguei pra ler, eu não li a sinopse, não sabia o que se tratava. E daí eu fiquei um pouco triste de não ter lido, assim, durante a pandemia, porque eu acho que tinha um timing ali importante, sabe, necessário pra que a gente lesse. Mas mesmo assim, gente, recomendo a leitura. Se eu não me engano, tem 20 páginas, é super rapidinho de ler. E aqui a gente vai ter o relato dele como homem indígena, compartilhando as dificuldades que o povo dele passa. A influência, né, do homem branco pode trazer muito perigo, né, para a existência dos povos indígenas. Então aqui ele vai fazer um paralelo com a pandemia, mas isso não se resume apenas a isso. Então ele vai compartilhar isso de como foi tenso, assim, né, a pandemia nas comunidades indígenas, né, como o homem leva essas doenças, não só a Covid, mas como outros tipos de doença. E também fazendo críticas, né, críticas que precisam ser feitas diariamente de como a humanidade literalmente trata mal o planeta, né? De como a gente não tem hábitos que priorizem o lugar em que a gente vive, tá? Então, gostei muito, muito, muito. Leitura necessária também, como eu falei, super rapidinha, que vocês precisam ler, tá? Esse eu acabei lendo no Kindle, tá? Inclusive, eu ressuscitei meu Kindle, tá? Estava há meses sem bateria, eu fui lá, carreguei, li ele, mas agora já tá largado ali de novo, tá? Não tem jeito, eu não tô conseguindo ler no Kindle. Não tem jeito. Depois, gente, eu peguei pra ler os Davenport, tá? Saiu recentemente pela Alt. É um livro da Crystal Marquis. E ela tá performando super bem lá fora como um livro Young Adult com maior score no Goodreads, tá? Não quer dizer muita coisa, mas, né, alguns leitores estão lendo e gostando, tá? Então, por causa disso, eu peguei ele pra ler. Chegou aqui em casa, o Blue Alt acabou me mandando. E eu fui ler e gostei muito, gente, muito mesmo. E aqui a autora, ela vai se usar de alguns fatos históricos, é um romance de época, né? Mas ela vai se utilizar de um fato histórico bem importante dos Estados Unidos aqui, de uma família dos Estados Unidos, para escrever a sua própria ficção. Então aqui a autora vai se inspirar na vida de C.R. Patterson, ambientado ali na virada do século XX, né, em Chicago. A história se passa em 1910. E aqui a gente vai acompanhar, né, 4 personagens femininas, tá? Que precisam aqui se encontrar nessa sociedade, descobrir o seu papel dentro dela, mas óbvio que além de ter toda aquela pegada de romance de época, né, de ter romance aqui, vai ter romance para as 4 protagonistas aqui, a gente vai ver se desenrolar, também vai fazer duras críticas à época e ainda sobre o racismo na nossa sociedade. Então sim, é um livro que vai abordar isso e como essa família, né, os Davenport, ascendeu, né, numa época que ainda existia muito, né, preconceito nos Estados Unidos, né, como eles conseguiram criar uma empresa, né, que ascendeu, que ganharam muito dinheiro, ganharam muito status, né, e mesmo assim, às vezes, não recebendo reconhecimento ali nessa sociedade. Então, achei bem interessante, tá? Gostei muito, então tá aqui minha recomendação, tá? Tem uma pegada mais young adult, assim, mas, sinceramente, eu acho que não tanto, tá? A editora tem vendido como Young Adult, mas eu acho que não. Acho que pode ser... Vai trazer temas aqui adultos, tá? Com muita crítica à sociedade, questões políticas, de interesse, tá? Então, com esse detalhezinho também de romance de época, de romance, tem casal aqui pra shippar, a forma como eles se relacionam, sabe? E eu achei bem fofo mesmo, gostei muito, tá? Então, a princípio, essas são as minhas leituras do mês de agosto. Pode ser que essa lista aumente, aí eu tenho mais uns 5 dias.
E como eu tenho muito trabalho para fazer, eu vou acabar colocando para escutar. Eu acho que vai aumentar um pouco essa minha lista. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui o que vocês acharam dessa minha lista de leitura, se vocês já leram alguns desses livros, não me deixem falando sozinha. Não se esqueçam de dar like no vídeo para ajudar na divulgação desse vídeo, para que mais pessoas conheçam o Estante Diagonal. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!